Gênesis 11. Tenho pregado sobre as histórias mais famosas da Bíblia. Faltam apenas duas. Depois dessa. A mensagem de hoje é sobre a Torre de Babel. Já teve até novela com esse tema. Muitos cristãos conhecem, mas o que esse tema e o que esse texto tem a ver com a igreja? Tem a ver conosco. O intuito da pregação de hoje é levar o coração de vocês a Deus e que vocês entendam o texto e não imitem o que esse povo fez. Vamos ler o texto. Gênesis 11, nós vamos ler até o versículo 9. Diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor nos dispersou, ou os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu as línguas de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Curve sua cabeça, oremos mais uma vez. Senhor Deus, a tua palavra será pregada. Eu me entrego ao teu Espírito Santo, que a tua palavra venha ser revelada aos olhos e aos corações dos meus irmãos. Que haja conversão, restauração, que haja ânimo no coração dos que me ouvem e temor a ti, em nome de Jesus. Amém. Esse povo aqui é o povo pós-diluviano. Nós chamamos de pós-diluviano aqueles que vivem depois do dilúvio. Pré-diluvianos, aqueles que viveram antes do dilúvio. Todos os estudiosos concordam com isso. Eles são descendentes de Noé. Esses homens que construíram essa torre para alcançar os céus, eles são descendentes de Sem, Cã e Jafé, que são os 3 filhos de Noé. Nós vemos no capítulo 6, antes do dilúvio, que o pecado do coração do homem estava incrivelmente imenso sobre a terra, ao ponto de, no capítulo 6, no versículo de número 5, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Veio o dilúvio e destruiu a humanidade, restando apenas Noé e a sua prole. Noé, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Há um debate entre os teólogos se o dilúvio ele foi territorial
ou se de fato a Bíblia quer dizer que o dilúvio foi universal. Isso é importante de alguma forma para a gente compreender o texto. Porque se o dilúvio ele foi apenas territorial, nem todos os homens do mundo foram afetados pelas águas. Logo, os homens estavam construindo uma torre fortificada para se proteger de possíveis invasores. Então eles estavam ali se fortalecendo, se juntando num só lugar, como um tipo de pequeno reino, ou o início de um poderoso reino, mas para se proteger de homens de outros lugares. Então alguns teólogos têm esses homens como colonizadores apenas. Agora, se a gente entende que a Bíblia ensina que o dilúvio foi universal, que afetou todos os homens da terra, e que esses homens são de fato a descendência de Sem, Cã, Jafé, a única descendência humana na terra que agora se tornou grande já. Eles não têm inimigos então. Eles estão apenas querendo se fortalecer e há uma rebeldia contra o Deus de Noé. No coração deles há uma rebeldia contra o Deus de Noé, que é conhecido por eles. Alguns estudiosos acreditam que esses homens são da linhagem espiritual de Caim. Linhagem espiritual de Caim, e não de Sete. Por exemplo, este homem que eu estou com o livro dele, olha a grossura desse livro, é um comentário de Gênesis de um grande erudito chamado Bruce Waltke. Ele afirma o seguinte: os construtores pós-diluvianos, o que são pós-diluvianos? Vocês lembram? Aqueles que vivem depois do dilúvio. Os construtores pós-diluvianos da torre são herdeiros espirituais da linhagem de Caim, não de Sete, como mostram essas comparações. Por exemplo, ambos migram em direção ao Oriente, porque nós lemos no versículo 1 que eles estão vindo do Oriente. Mas o hebraico pode significar o contrário, eles estão indo ao Oriente, em direção ao Oriente. É o que o Bruce Waltke defende, um hebraísta, um grande estudioso do Antigo Testamento. Um homem com uma capacidade incrível, um erudito que Deus levantou para abençoar a igreja, não sendo ele um pastor. Ele é um professor, um teólogo, um erudito, um conhecedor do hebraico. Ele diz, olha, há uma semelhança desses homens com Caim e com a descendência de Caim. São comparações. Por exemplo, Caim vai ao Oriente. Esse povo que constrói Babel, no versículo 1, está indo ao Oriente. É um paralelo no texto. Ele continua, ambos constroem uma cidade. Caim constrói uma cidade quando ele é expulso da presença do Senhor. Eu preguei sobre Caim e Abel aqui. De fato, Caim vai e constrói uma cidade, assim como esse povo também está construindo uma cidade. As coincidências não param aí, as comparações não param aí. Prestem atenção, ambos são artesãos, orgulhosos. A descendência de Caim, por exemplo, que criou os instrumentos musicais. Da descendência de Caim também surgiu aquele que era especialista em trabalhar com bronze e ferro, Tubal-Caim. Eles são artesãos, eles são bons com isso. Mais uma coincidência, esses homens são bons, eles trabalham com piche. A região não tinha pedra para construir as coisas, eles fazem os próprios tijolos. É uma ciência, é uma tecnologia muito avançada para aquela época. Eles são, de fato, artesãos habilidosos. O acréscimo orgulhosos é da parte do Bruce Waltke. É o conhecimento dele do texto, ele já condena todo mundo ao orgulho. São orgulhosos mesmo. São rebeldes mesmo, como a linhagem de Caim. Uma outra comparação. Ambos são julgados a serem obrigados a ir embora, a migrar para um outro lugar. Caim foi obrigado a migrar para um outro lugar por ordem de Deus. Você vai embora da minha presença, você não vai ficar mais aqui. Caim foi obrigado a migrar. A mesma coisa na Torre de Babel, Deus espalha esses homens, eles são obrigados a migrarem para um outro lugar, depois que Deus frustra o plano da Torre de Babel. Esse plano dá ruim para eles, porque Deus vai intervir. Então, há uma linhagem espiritual aqui. Esses homens são da linhagem espiritual de Caim. Eles têm o mesmo espírito de Caim, logo eles são ímpios. A construção da Torre de Babel é um movimento de rebelião contra Deus.
Sem contar uma curiosidade aqui. Em nenhum momento, Yahvé, ou Elohim, dependendo da fonte, é citado aqui. Em nenhum momento os homens que estão construindo Babel, a cidade com uma torre, em nenhum momento esses homens invocam o nome do Senhor. Não há isso aqui. Eles pensam em si mesmos. É o reino dos homens. É o homem no centro. É o nosso nome. É o nosso poder. É a nossa cidade. É o nosso templo. Porque os estudiosos acharam vários escritos e tem arqueólogos de uma capacidade intelectual grande no mundo. Eles encontraram vários escritos de que essas torres não eram apenas chamadas torres. Elas eram chamadas torres-templos. Então, essa ideia de que a Torre de Babel é uma torre comprida, como um prédio, apenas para os homens chegarem aos céus, é uma ideia errada. Quando a gente começa a estudar que tipo de torre é essa, se existiam outras torres como essa, nós descobrimos que de fato era uma torre-templo. O que significa? Era uma torre onde os deuses deveriam descer. Os estudiosos chamam essas torres de zigurates. Nós temos um desenho dela. Nossa irmã Ju pode colocar aqui para que a igreja veja o desenho de como seria a Torre de Babel. Seria mais ou menos isso. Vocês estão vendo lá no pináculo da torre, um lugarzinho pequeno, menor do que os outros. Aquilo era o templo em que as divindades desceriam. Era uma ideia de unir os céus e a terra, onde os homens conseguem chegar aos céus para falar com o divino. Mas esse divino não é Yahvé. Esse divino não é o Deus de Noé. São os deuses que nós vamos conhecer como deuses pagãos. Outras divindades, porque o nome de Deus não é mencionado aqui. Babel não é apenas uma cidade. Babel está sendo construída também para divindades descerem e terem contato com os homens. Dito essas coisas, Babel, abro aspas aqui para Bruce Waltke, para os seus fundadores, Babel significa portão dos deuses, é o nome. Babel para eles significava isso, torre ou portão dos deuses. O que comprova o que eu estou falando para vocês. Mas o narrador faz uma paródia com esse significado, mediante a forma hebraica secundária, que significa confusão. Para eles, Babel significava torre ou portal dos deuses. Pro narrador, pro escritor Moisés, significa confusão. Porque foi ali que Deus confundiu as línguas. É por isso que o tema da mensagem de hoje é o Deus que causa confusão. Quem não ouvir a mensagem, quem não ouviu o sermão, vai achar que o nosso Deus é encrenqueiro, como alguns que estão aqui me ouvindo, e arruma confusão com todo mundo o tempo todo. Não, o Deus que causa confusão é porque ele vai confundir as línguas aqui em Babel. Olha o versículo 1. No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Presta atenção. Os estudiosos acreditam que não havia nem dialetos diferentes. Era como se fosse uma perfeição no diálogo. É uma só língua e só um modo de falar. Aqui no Brasil a gente tem variações. Nós falamos português. Mas dependendo da velocidade eu não entendo alguns gaúchos. Eu preciso parar para ouvir muito bem eles falando. É um sotaque próprio deles. Algumas pessoas mais do Nordeste também, alguns sotaques a gente não conhece muito bem. A gente precisa viver e conviver para aprender alguns sotaques. Aqui não. A Bíblia frisa, era só uma maneira de falar, era só uma língua, só um modo de falar. Era como se fosse uma perfeição no diálogo. Uma perfeição na língua. Não havia diferenças de dialetos. Eles estavam unidos em uma só língua. Aí começam a surgir curiosidades que podem ser, dependendo da sua curiosidade, alguns pensamentos estranhos, que não é o tema principal do texto, mas alguns, e tem temas em rádio, não vou falar o nome da rádio, discutindo sobre que línguas são essas. A ideia do texto não é falar que línguas são essas. Por quê? A curiosidade é esta. Se é uma só língua, não era o português, não era o inglês.
Aí começa aquelas pessoas que estudam a Bíblia para querer coisinhas e minúcias para poder confrontar os outros e dizer qual seria a língua falada por Babel. Vamos começar a descobrir a língua celeste de Babel por aí. Quem é que domina a língua celeste? Quem é que domina a linguagem de um dos reinos mais poderosos no passado? Se era uma só língua, logo era a língua de Noé. Se era a língua de Noé, era a língua de Adão. Se era a língua de Adão, era a língua de Deus. Se era a língua de Deus, era a língua que Deus falava com os anjos. Há uma possibilidade? Há uma possibilidade, sim. Mas não é o intuito do texto mostrar que língua é essa. O professor Luiz Saião, na verdade foi um outro, não ele, disse que tem judeus dizendo isso aqui é a perfeição do hebraico. O texto não diz que é a perfeição do hebraico. Que língua é essa que eles falavam? A gente pode pressupor que era uma linguagem celestial porque era a linguagem de Adão? Até pode, mas espera aí. A gente pode colocar alguns poréns ou alguns sis aí, ou questionar. Se Adão fala porque Deus fala, Adão falava a linguagem que Deus falava com os seus anjos? Há uma possibilidade, mas tem uma outra possibilidade. Deus ter criado uma língua própria para um ser que é criado do pó. Há também essa possibilidade, que não é uma língua celeste. Porque o pregador não pode ir para esse texto e do nada nesse texto dizer, aí seria um outro tópico. Essas são as línguas dos anjos que o pentecostal fala, ou os pentecostais falam. A língua que o povo de Babel falava era a língua de Deus, então era a língua celeste, era a língua de Adão, a língua de Deus. E é a língua que o Espírito Santo derramou em Atos 2, ou é a língua que o Espírito Santo fez a igreja de Corinto falar, logo, a língua dos anjos, que era a língua de Nimrod, que nós vamos ver que provavelmente era o líder deles. Fujam dessas ilações. Vá para o sentido do texto. Ainda que eu não seja contra essas curiosidades, eu sou contra você perder a cabeça com isso. O texto apenas diz, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Nós, como os cristãos, como crentes em Deus, crentes na Bíblia, acreditamos que em uma época, num período, todos os homens falavam a mesma língua. E se existem nações, se existem línguas diferentes, nós, como crentes na Bíblia, defendemos que Deus causou essa confusão. Porque nós somos todos humanos. Eu e o russo somos iguais. Somos humanos. Mas eles falam uma língua que eu nunca vou aprender na vida. De fato, eu nunca vou aprender russo. Não adianta nem dizer, não, pastor, se estudar, tu aprende. Eu não vou estudar russo. Eu nunca vou falar russo. Mas eles são homens como eu. Mas há uma diferença na linguagem, o que nos separa. Russo fala russo. Eu falo português. Mas houve um período em que os homens eram unidos na maneira de falar e no idioma. Uma outra coisa, já que eu falei dele, dê uma olhadinha no capítulo 10, no versículo 8. Nimrod ou Nimrod era provavelmente o líder deles aqui na construção de Babel. Provavelmente. Olha o que o capítulo 10, no versículo 8, vai falar sobre um possível líder de Babel. Cuxi gerou também Nimrod, ou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Grava isso. Houve um homem poderoso. Nada avança sem uma liderança. Nada avança sem uma liderança. Babel tinha um líder. O primeiro homem poderoso na terra, versículo 9. Ele foi o mais valente dos caçadores. E por isso se diz, valente como Nimrod. Havia um ditado na época de Moisés, que era bem depois desse período, que as pessoas diziam assim, olha, valente como Nimrod. Era um ditado. E é por isso que Moisés, quando escreve, diz, é por isso que hoje se diz assim, valente como Nimrod. Versículo 10. No início, seu reino abrangia Babel. No início, o reino de Nimrod abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. É um provável líder deles aqui, na construção dessa torre. Agora nós vamos entender um pouco mais sobre esse texto e qual é o propósito desse texto. Porque é estranho. Moisés começa a escrever sobre descendentes e genealogias. Nós vemos no capítulo 10 os descendentes de Jafé.
que são conhecidos como os Jafetitas, os filhos de Jafé. Depois os Camitas, filhos de Cã. Depois os Semitas, filhos de Sem. Aí do nada ele conta a história de Babel. Depois ele interrompe a história de Babel e começa a falar de novo, ou continua falando da linhagem de Sem. Por que essa história está aqui na Bíblia? É uma questão que eu vou responder nesse sermão. Versículo 2. Saindo os homens do Oriente. Estou no capítulo 11, versículo 2. Ou como eu disse a vocês, saindo os homens ao Oriente, ou para o Oriente. Encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Preste atenção nisso. Os estudiosos defendem que isso aqui é, de alguma forma, uma pequenina alusão a um povo separado de Deus, não para Deus. Porque diz que eles estão indo ao Oriente. E em Gênesis, isso é um sinal de apartamento de Deus, de separação de Deus. Porque nós vemos que Caim, como eu disse a vocês, foi para o Oriente, fora de Deus. E outros textos também diz, fulano foi para o Oriente. Inclusive lá na frente, Ló opta a ir ao Oriente. E o que tem no Oriente? Sodoma. O sol está na minha frente. O leste está à minha direita, que é o Oriente. O oeste à esquerda, que é o Ocidente. Norte, sul, leste, oeste. Oriente, tendo o sol como parâmetro, à minha direita. Porque o texto bíblico não vai dizer, pelo menos na nossa versão, que Caim foi ao Oriente. Vai dizer que Caim foi para o leste. Mas leste é Oriente. Então tem alguns usam essa linguagem, eu não gosto, mas alguns códigos para que a gente entenda o texto. Algumas alusões pequenas para que a gente entenda o texto. Parece que em Gênesis, quem está indo ao Oriente, pelo menos nesse período, está em separação a Deus. Logo não é um povo de Deus. Logo não é um povo que invoca a Deus. Uma outra pequena alusão. E ali se fixaram, diz o texto no versículo 2. Qual é o problema disso aqui? Gênesis capítulo 9, depois do dilúvio, Deus chama Noé e diz assim, multiplique-se e se espalhe na terra. O que esse povo que está indo ao Oriente faz? Eles encontram uma planície em Sinear, e o que eles fazem? Se fixam ali. A gente não vai se espalhar, a gente vai se fixar. A gente vai ficar aqui. Aqui será o nosso império. Logo, há resquício de uma primeira rebelião, ou resquício de um sinal de rebelião. Eles não querem saber da ordem de Deus a Noé. Eles não querem saber do mandamento de Deus. Espalhem-se, dominem a terra, sejam férteis, multipliquem-se, possuam a terra. Não, eles querem se isolar no lugar e construir o seu império poderoso ali. Dois elementos que podem provar uma rebelião. A ida ao Oriente, que é o afastamento de Deus, e o fato de não cumprir o mandamento no capítulo 9, de se espalharem, eles se fixam. Ali se fixaram. Versículo 3, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Como eu disse, bons artesãos. Não pense vocês que os homens se tornaram inteligentes do século XIX para cá. Dê uma olhadinha nas pirâmides do Egito. É tão magnífico que tem alguns caras mais dados às conspirações que dizem que os ETs desceram e ajudaram os homens a construírem as pirâmides. Mas quando eu leio esse texto aqui, não tem ET aqui. Não há elemento no texto que me mostre anjos ajudando Nimrod e os outros a construir essa torre. O texto diz muito claro, saindo os homens do Oriente. Se fixaram e os homens disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. São homens trabalhando numa obra monumental. Não pense que você é mais inteligente do que os antigos. Não pense que o homem evoluído é o homem do século XXI, por causa dos prédios, por causa do computador. Isso, para a época deles, era uma engenharia incrível.
Será que o homem, hoje em dia, sem os equipamentos, conseguiria construir uma pirâmide como as do Egito? Que é incrível. Eu não acredito nessas conspirações, tá? Deixar muito claro para a igreja. Eu não acredito e eu não aconselho vocês a ficarem no YouTube vendo essas coisas de conspiração. Ah, porque os ETs desceram e fizeram as pirâmides, que não sei o quê. Homens construíram. Homens, a imagem e semelhança de Deus. Tem um potencial criador que você não tem ideia. Eu não tenho esse potencial criador. No máximo eu consigo consertar um sifão embaixo de um tanque ou uma gaveta quebrada. Mas existem homens inteligentes e sagazes para isso. Eu ficaria só dando tijolo para tijolo na mão deles. Tijolo na mão deles. Mas eles são imagem e semelhança de Deus. Mesmo estando afastados de Deus, eles continuam sendo imagem e semelhança de Deus. Tanto é que no capítulo 9 de Gênesis, Deus dá uma ordem. Quem derramar sangue inocente, quem derramar sangue de homem, deve morrer. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então eles convocam uns aos outros. Os estudiosos dizem que não é apenas vamos fazer isso, é uma convocação. Vamos. Há uma empolgação nisso, vamos nos unir. Vamos fazer isso, vamos queimar tijolos. O texto continua, usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram no versículo 4, mais uma vez, vamos construir uma cidade com uma torre. Então era uma cidade. Nessa cidade havia essa torre que eu pedi para a Ju colocar naquela hora no telão. Em alguns lugares, a torre já servia de cidade. Os estudiosos acreditam que provavelmente é na região do Iraque, onde é hoje o Iraque, que essa torre foi construída. É possível que haja resquícios dessa torre no Iraque. E encontraram várias outras torres como essa, os chamados zigurates, lá na região do Iraque. É o mesmo modelo, é o mesmo formato, e sempre com uma ideia idólatra ou de invocação de deuses. Vamos construir a cidade como uma torre que alcance os céus. Eu concordo com eles. Por mais que o texto não fale de divindades, a ideia de céus aqui já envolve divindades. De tocar os céus não era para que eles viessem a sentir as nuvens tocando no rosto, não. É a ideia de chegar e de ver e de ter comunhão e de cultuar as divindades. Era uma ideia de ligar os céus e a terra. Como nós vemos, por exemplo, a escada que Jacó viu no sonho. Alguns defendem que era um tipo de zigurate que Jacó viu. Vocês lembram do sonho de Jacó? Que ele viu uma escada que ligava a terra e os céus? Mas tinha uma diferença. Os anjos do Senhor desciam e subiam nessa escada. Era uma escada que ligava a terra com o céu. Era um tipo de zigurate. Era uma escada que levava aos céus. A diferença é que essa escada foi uma revelação dada ao próprio Deus. E nós vemos Jesus falando algo muito semelhante a Natanael. Você verá o Filho do Homem em pé e os anjos do Senhor subindo e descendo sobre ele. É como se a imagem do Cristo fosse a imagem que de fato liga a terra com os céus. Como se o Cristo fosse de fato aquele que liga homens separados de Deus, liga homens afastados de Deus ao próprio Deus. Não com uma escada, não com uma torre, nem com o templo de Jerusalém, mas com o próprio corpo dele pendurado numa cruz. Com o próprio sacrifício dele que abriu os portais da glória para nós. Eles querem isso, alcançar os céus. O professor Luiz Saião não descarta a ideia de que também é uma torre para se proteger de inundações. Eu conversei com a minha esposa sobre isso e eu disse, olha, tem essa ideia também. Ela disse, você inventou? Eu falei, não é possível que eu inventei. Eu vou ter que caçar isso aqui. Alguém falou isso, eu não inventei isso. Aí procurei até mesmo no famoso professor Google. E eu encontrei no Google que os zigurates eram feitos também por causa das inundações, principalmente do rio Tigres e Eufrates. E o Luiz Saião diz, olha, é uma construção pós-diluviana.
É pós-dilúvio. Então, deve haver uma preocupação com as águas do dilúvio que cobriram os montes. Agora eles vão estender uma torre bem alta, onde as águas também não chegarão. Se isso for verdade, é também um motivo de rebelião contra Deus. O texto não fala disso. É uma possibilidade. Nem o dilúvio detém a gente. O nosso reino é forte. Nós consultaremos os deuses, a torre é forte e ela é alta, nem as águas vão nos destruir. Mas Deus já havia feito uma promessa a Noé, que não destruiria mais a humanidade em água. Tanto é que o pacto de Deus foi feito ao arco-íris. O que Tremp Longman diz o seguinte, que a visão de um arco, quando Deus faz um pacto com Noé, não destruiria a humanidade. E o sinal do pacto é um arco, chamado de arco-íris, um arco colorido. Para Tremp Longman, é um estudioso do Antigo Testamento, é como se Deus virasse um arco com uma flecha para ele mesmo. O próprio Deus virando um arco para ele mesmo. O sinal da minha aliança, do meu pacto, é o meu arco que está virado para mim. Ou seja, de alguma forma, para que vocês entendam, é Deus ameaçando o próprio Deus se ele não cumprir o pacto. O arco está virado a mim. Essa é a ideia de mais um estudioso. É por isso que o desenho é de um arco apontado para os céus. Pode ter alguns desenhos diferentes da região que você esteja, mas para a maioria das pessoas é o desenho de um arco realmente. Deus prometeu não acabar com a humanidade em água. Mas mesmo assim eles constroem essa torre alta e forte. Ele continua, eu estou no versículo 4 na parte B. Assim como o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Para aí. Parece que aqui nós estamos caminhando para o cerne da torre. O ideal para eles é não serem espalhados. O motivo da construção da torre, textualmente falando, é não serem espalhados. O que é uma menção direta a Gênesis 9. Multipliquem-se, espalhem-se. E aqui eles dizem, o nosso nome será famoso. Não seremos espalhados. Será que o homem tem um ego tão inflamado assim, desse jeito mesmo? Ou será que é só esse período? Os homens de fato querem se unir para exaltar o próprio nome ou é somente isso aqui? A gente tem algumas menções por aí, a gente tem algumas ideias desse no nosso mundo. Sim ou não? Por exemplo, Bruce Waltke chega a questionar no livro dele o que seria, por exemplo, a Organização das Nações Unidas. Bruce Waltke fala isso. Qual é o motivo disso? Qual é o plano que eles têm? Parece uma ideia um pouco conspiracionista da parte dele, mas quando homens ímpios se unem, não é para adorar a Deus, fato. Os cristãos têm o pé atrás. A gente não é dado a conspirações, mas o nosso pé é atrás, com movimentos humanos que se juntam para não honrar e glorificar a Deus. A unificação de uma moeda, uma língua poderosa sobre o mundo. Será que tem motivos bons por trás? Ou são motivos maus de dominação? Babel é um protótipo do que nós somos. Os homens são assim. Que o nosso nome seja grande. Que a gente cresça e se torne poderoso. Quando a gente cultua todos os domingos da igreja, todos os domingos, é um movimento contrário a Babel. Nós não estamos na igreja para exaltar o nosso próprio nome. As nossas obras, os nossos movimentos, as nossas missões não são para o engrandecimento do nosso nome. Mas a gente está junto todo domingo para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso líder é Ele. Cantamos essa música hoje. O nosso general é Cristo. Nós não marchamos para políticos. Nós marchamos para Cristo. Ele é o nosso general. Ele é o nosso Cristo, Ele é o nosso Messias, Ele é o nosso Senhor. A gente está unido aqui, não para construir uma torre, mas nós somos bem-vindos à escada que Cristo construiu, que liga os céus e a terra, que é o próprio ser de Cristo. Não estamos em nenhum movimento rebelde nessa igreja. E nesse horário, várias igrejas no Brasil estão juntas,
cultuando ao mesmo Deus. E no mundo, se bem que os horários são diferentes, mas todo domingo a igreja do Senhor está vibrante e junta. Olha só que curiosidade. Eles querem transformar o nome grande. A torre é forte. A torre é alta. Cuidado, Pablo Marçal, aquele coach, está na internet dizendo que a torre tinha mais de 2 quilômetros de altura. Não está isso, eu não sei onde ele viu isso. Ele diz que a torre tinha mais de 2.000 metros. Não é o que os estudiosos encontram. Provavelmente tinha no máximo 90 metros. São ideias, e ele fez isso para provocar. Olha, eu fiquei no maior prédio do mundo, e o maior prédio do mundo não é um terço do que essa torre. Ele diz, aquela torre tinha mais de 2.000 metros. Eu falei, meu Deus, 2.000 metros? O que é isso? Acho que o cara nem respira lá no topo. 2.000 metros, não dá. Não é isso, são exageros através de uma leitura bíblica. Mas se for 50 metros, 90 metros, 100 metros, já é um monumento, sim ou não? E é algo grande em que os homens vão subindo, até cultuar a divindade lá no topo. É um monumento. Mas olha só, mesmo sendo grande e poderoso, olha a curiosidade no texto, olha o versículo 5. O Senhor desceu. Os estudiosos concordam. Eles queriam que as divindades descessem no topo, lá no pináculo do zigurate. Mas eles não esperavam que era o Deus de Noé que desceria. Eles não estavam esperando o Deus de Noé. Eles não estavam esperando o Deus de Enos. Eles não estavam esperando o Deus de Sete. Eles não estavam esperando o Deus de Adão e de Eva, o Criador dos céus e da terra. Porque não há menção dele na boca desses homens. Mas a única e verdadeira divindade olha e diz o seguinte, o texto, o Senhor desceu para ver. O monumento humano é tão grande diante de nós. Mas para Deus, que é tão alto e é tão pequeno, que ele tem que descer para ver o maior monumento humano. Para Deus é tão pequeno, é uma poeira, que ele precisa descer. É lógico que é uma linguagem humana, nós conhecemos isso como antropomorfismo. É quando Deus age e fala de forma humana. Ele desce para ver esse monumento gigante, ele precisa descer, porque ele está alto. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir aquilo que planejam. Não é a ideia de que nem Deus poderá impedir. É a ideia de que eles realmente se tornaram fortes sobre a terra. E que não há ninguém que vai poder impedir eles, óbvio, a não ser o próprio Deus. Olha o que ele faz. Versículo 7. Venham. Deus falando. Desçamos e confundamos. Para alguns teólogos isso é uma missão ou uma menção direta à Trindade. Alguns vão defender que isso aqui é um plural majestático, porque um rei, quando fala, diz assim, nós vamos resolver isso. Mas é uma pessoa falando, é um rei falando, nós vamos lá, nós iremos lá, nós vamos resolver. Um rei fala no plural. E outros defendem que é um conselho divino envolvendo os anjos. É como se Deus estivesse chamando o seu conselho divino, incluindo os anjos. Nós vemos algo muito parecido em Apocalipse. O trono de Deus no centro e outros tronos nos céus. Vocês lembram dessa linguagem no texto de Apocalipse? Esses outros tronos em Apocalipse são chamados de os tronos dos 24 anciãos, que adoram e têm coroas, eles têm coroas. Tanto é que eles se prostram diante do Cordeiro. Eles lançam as suas coroas nos chãos para adorar aquele que está sentado no trono. Existem tronos no plural nos céus. Há uma possibilidade de Deus estar falando com um conselho divino. Vamos, desçamos. E também tem estudiosos que dizem, olha, já é um pensamento trinitário no Antigo Testamento. É difícil de provar. O texto apenas diz, vamos. O que é, eu não sei. Eu sei que Deus diz, vamos, é no plural. Mas uma ironia no texto. Quem é que estava dizendo, vamos, o tempo todo? Vamos construir, vamos fazer. Quem era que estava fazendo, usando essa linguagem? Os homens. Agora Deus usa a mesma linguagem. Eles disseram assim, vamos construir, vamos pegar tijolos, vamos tornar o nosso nome grande. Agora é Deus que está dizendo vamos. Deus diz, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Que grande esforço de Deus, né?
Às vezes alguns cristãos chegam e dizem assim, olha, pastor, a gente tem que abrir o olho, porque os homens estão planejando algo, e esses planos malignos já chegaram à nossa nação, eles querem corroer a nossa nação, eles já tomaram o Planalto, o Congresso foi dominado, o Supremo Tribunal Federal foi dominado, o demônio está agindo, o que a gente tem que fazer? Olha o plano deles, tem um careca ditador no Brasil, olha o plano deles, se fizer esse corte eu posso ir preso, não faça. Olha o plano deles, tem homens querendo destruir a igreja, queimaram agora essa semana não sei quantas igrejas, em Moçambique, olha os planos, eles querem, assim como outros ditadores, destruir as igrejas no Brasil, pastor, aí o crente não dorme mais, aí o crente fica desesperado, aí ele fica em casa maquinando como ele faz um plano para acabar com o plano dos caras que estão lá no topo, não dá, o que nós vamos fazer? É normal às vezes. A Andressa gosta muito de ver coisa de zumbi, ela diz, se houver um apocalipse zumbi, a gente tem que ter algo para comer em casa, mas eu entro na brincadeira, eu digo, e você é o primeiro a morrer, com certeza você morreria, eu entro na brincadeira, mas o texto aqui prova que o homem não detém a soberania. O texto prova que a soberania, até mesmo nos planos dos homens, pertence ao Senhor. Ele apenas, como diz Augusto Nicodemos Lopes, deu uma cãibra na língua deles e acabou com o plano. Foi uma cãibra na língua, deu uma cãibra ali, tum! Cadê Nimrod? Cadê Babel? Cadê o plano? Eles sumiram! Deus domina a nossa nação, Deus domina a Rússia, Deus domina a Alemanha, Deus domina Gaza, Deus domina Jerusalém, nada foge do controle dele, ele domina, ele vê o que acontece, ele sabe das conspirações, ele sabia de Hitler e ele sabia do falecimento de Hitler, ele sabe disso tudo. Não deixem de dormir por causa das conspirações humanas. Não deixem de dormir por causa de uma estátua que apareceu, que disseram que era da ONU, escrito paz e segurança numa estátua que eu nem sei direito o que é. Eu sei que já surgiu e está dizendo na Bíblia, quando houver paz e segurança, Jesus está voltando, e tem uma estátua com uma forma de um tigre, com asa, escrito paz e segurança da ONU. Eu não sei muito bem o que é isso, mas descansa. Se Babel não prosperou, não são esses homens que vão prosperar. A igreja vai avançar, a gente não vai parar. A igreja é imbatível, porque o Deus da igreja é imbatível. É necessário só uma cãibra na língua, como diz o Augustus. É só um toque na língua. Desçamos e confundamos. Aí um construtor diz para o outro, pega o tijolo, e o outro não entende mais nada. Aí diz, olha, pega água, e o outro não entende mais nada, e o outro fala, e esse não entende mais. Ninguém mais entende ninguém. Nós cremos que aí aconteceu a separação das nações e das línguas. É por isso que o russo fala russo e eu falo português. E nós somos homens iguais, mas nós não temos a mesma língua. Repare, se for para ter um ajuntamento de homens, mas um ajuntamento apóstata contra Deus, é melhor que se separe. É melhor que haja línguas diferentes, porque o homem é dominador, é ditador e é contra Deus. Eu louvo a Deus pela separação das línguas. Imagine os homens todos falando a mesma língua hoje em dia. A facilidade para toda essa malignidade que os homens têm. Deus é extremamente sábio. Confunda a língua deles. Nós sabemos que há ditadores em cada lugar específico, mas não no mundo ainda. É por isso que a nação mais próspera e mais poderosa vai dominando o mundo com seu idioma. Nós vemos, por exemplo, se você for na França, a língua comum que vai nos unir a eles é o inglês. A China está ficando muito forte, mas como é que aprende chinês? Eu não sei se o plano de dominação da China dá certo, porque a língua chinesa não é uma língua fácil de aprender. Isso dificulta a eles dominarem o mundo. O inglês já é mais fácil. Porém, Deus confundiu as línguas. E eu preguei hoje de manhã em Atos 2, que o mesmo Deus que confunde as línguas em Babel é o mesmo Deus que derrama o Espírito Santo e faz os homens galileus pregarem o evangelho em outro idioma e outros homens entenderem o idioma. O texto diz que o Espírito Santo desceu e eles viram línguas repartidas como de fogo sobre eles. E tinha ali gente de Roma, do Egito, elamitas, medos, cretenses, de todas as nações ali. E eles disseram, não são esses homens galileus? E eles estavam atônitos e perplexos, eles não são galileus?
Como nós ouvimos eles falarem das grandezas de Deus em nossa língua nativa. O que está acontecendo? Algo sobrenatural. O mesmo Deus que confunde as línguas dá o dom dos missionários pregarem em aramaico. Aramaico é fácil. E na língua egípcia e nos outros. Eles falavam aramaico. Por isso que eu disse que é fácil. Mas o alemão é difícil. Hoje, esforce, estude. Fale um alemão para pregar. Mas naquela época, era necessário esse poder do Espírito. Pelo menos em Atos 2, o dom de línguas é o idioma. Eu estou muito próximo dessa visão, bem próximo mesmo, de que era de fato o idioma, a restauração de um idioma pelo poder do Espírito, para que os homens ouçam o Evangelho e voltem para suas nações pregando. Jesus ressuscitou. Eu ouvi os galileus que falam aramaico, estavam falando em romano, estavam falando na minha língua egípcia. Eu sou persa, e eu estava lá, e eles estavam falando no meu idioma, as grandezas de Deus, eu aprendi. E aí ele começa a espalhar na Pérsia o Evangelho. Esse Deus incrível, esse texto aqui demonstra a soberania de Deus sobre Babel. Desçamos e confundamos. Versículo 8. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Ficou incompleta. Ainda que estivesse avançada, houve uma pausa, eles pararam. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Não tema o que te possa fazer o homem. Não tema. Na minha opinião, por que Moisés parou as genealogias para contar a história de Babel? Como eu disse, ele estava falando sobre os filhos de Jafé, os filhos de Cã, os camitas, os de Sem, os semitas. Por que ele para falar da torre? Lembra o seguinte, o povo de Israel saiu do Egito. Eles vão dominar Canaã. São outros deuses, outras línguas. Porque ele escreve de Babel para aquele povo israelita que saiu do Egito e vai dominar Canaã. Qual é o motivo? É difícil encontrar, eu confesso a vocês. Até ouviram alguns sermões ali, por aí, é difícil encontrar. Alguém que consiga falar de forma clara o motivo por que Babel está aqui. Até em alguns comentários bíblicos é difícil encontrar um motivo, alguém te convencer do motivo. Eu vou tentar convencer vocês. Eu acho, e é um palpite meu, que Moisés parou de falar das descendências para falar de Babel, porque ele quer preparar o povo para falar de Abraão e os seus descendentes. Não é que ele queria contar a história de uma torre alta. Não faz sentido ele parar as descendências para contar a história de uma torre alta. Não, tem um propósito. Lembre-se, ele está escrevendo para um povo que saiu do Egito e vai dominar Canaã. Imagine você junto deles, lendo isso. O que Moisés está querendo dizer? Moisés está falando. Ou um povo que já está estabelecido na terra, você tem que saber a história. Por que Moisés está contando da torre? O que significa para nós? É uma preparação para falar do que Deus vai fazer com Abraão. Repare nas semelhanças do texto. Nós vemos, por exemplo, no versículo 4, onde os homens de Babel disseram: assim nosso nome será famoso. Vocês lembram disso? E não seremos espalhados da terra. Agora dá uma olhadinha no capítulo que vem na frente, que é o capítulo 12. Versículo 1. Então, o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Saia, vá. Olha agora, olha a ironia do texto. Versículo 2: farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, Abraão. Não é Babel, não é Nimrod, não são os rebeldes que querem um nome famoso. Deus chama Abraão de uma terra idólatra e diz: é você, Abraão, é o seu nome que será famoso em toda a terra, não de Babel, não desses da linhagem espiritual de Caim, é o seu nome, Abraão. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, o nome de Jacó é mudado para Israel, e aí vem as 12 tribos e o povo de Israel. O povo de Israel está ali nisso dizendo: nós somos de Deus, somos nós o povo de Deus.
Abraão, olhe para as estrelas do céu, é a sua descendência, somos nós a descendência abençoada. Deus está conosco, somos nós. É o nome de Abraão que será grande. E de uma tribo, de um dos filhos de Jacó, chamada Judá. É dessa tribo que o Logos vai se fazer carne e andar entre nós. É da descendência de Abraão. Jesus, o filho de Davi, o verdadeiro rei, o nome sobre todo o nome, começa com Abraão. Ele é tirado de uma terra idólatra. Moisés para de falar da Torre de Babel. No versículo 10 do capítulo 11, ele começa a falar da descendência de Sem. Ele volta a falar dos semitas. E então ele vai para Abraão e diz: eis aí o homem que o nome será grande. Babel é uma preparação para a chegada de Abraão, que é o homem que terá um nome tão grande, tão grande, tão grande, que aqueles que têm fé hoje são os verdadeiros filhos de Abraão. Paulo fala disso na carta dele aos Gálatas. Aqueles que são da fé é que são filhos de Abraão. Nós, pela fé, somos descendência de Abraão, mas o Senhor não é judeu, nem Abraão. Abraão era de uma terra pagã, é o pai da fé, confiou em Deus. Eu confio em Deus, eu tenho fé, você tem fé, filho de Abraão. Eu quero terminar essa pregação sobre Babel, esse texto precioso das Sagradas Escrituras, que precisa ser entendido, precisa ser lido, precisa ser pregado nas igrejas. Eu quero que você saiba que o que nos liga ao nosso Deus é o descendente de Abraão, chamado Jesus Cristo. Eu quero que você saiba também que não há o que o homem mortal, óbvio, possa fazer para nos destruir. Não tema homens. Eu lembro do Salmo de Davi que me salta agora aos olhos. Ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Deus é o dominador. O Messias está reinando. O Messias não vai ser derrotado. O nosso rei não vai ser derrotado. Nós vamos prosperar. Eu fecho e eu não posso deixar de falar isso. Nós sabemos, biblicamente, que virá um filho do diabo, um anticristo no mundo, para querer dominar e querer colocar o seu reino. Mas a igreja não pode se abalar por nada disso. O sistema do anticristo já está vigorando. O apóstolo João já falou disso. Os filhos da serpente continuam agindo assim como esses da Babel eram filhos da serpente. Porém, os filhos de Deus continuam no mundo. É um sistema mundano. E a igreja, o Senhor nunca perdeu uma batalha. Pode vir o que vier, o nosso Deus sabe, Ele domina e nos dará a vitória. Eu sou daqueles que acreditam que o anticristo vem antes da volta do Senhor. Eu sou pós-tribulacionista. Logo, eu acredito que a igreja passa a grande tribulação aqui. Se você quiser depois conversar comigo, eu estou à disposição de vocês. Porém, eu aguardo dos céus o meu Senhor vindo com poder e grande glória. Ele é o meu rei. Não tema, Babel não tem poder. O poder pertence a Deus. E o reino desse mundo, ou os reinos desse mundo, cairão aos pés do nosso Senhor. E não haverá uma Babel. Haverá um reino eterno com o nosso poderoso rei para todo sempre. E não haverá fim. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá idolatria. Reinaremos para sempre com o nosso Senhor. Não sepultaremos mais uns aos outros, isso vai acabar. Nós encontraremos os nossos parentes que morreram em Cristo e vamos nos alegrar com eles. Nós vamos encontrar os apóstolos, nós vamos encontrar o nosso Senhor, e esse reino é eterno. Não vai desabar, pois é um reino abençoado por Deus. Abraão, eu te abençoarei, diz o Senhor. Estamos aqui até hoje, esperando a glória do nosso Senhor ser revelada. Crente, coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação. Ame a vinda do Senhor. Espere por Ele. E você encontrará. Curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor.
Senhor Deus e Pai, tire do coração todo medo. Ponha firmeza em nossos corações de que o Senhor é conosco, de que o seu reino vem, de que a sua vontade será feita. Nos faça amar a sua vontade, e que toda a igreja venha orar junto. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que a gente ame o nosso Rei Jesus Cristo, o nosso Deus. Não nos deixe ter o espírito de Babel, querer o nosso nome grande e poderoso, Senhor. Nos livre também, ó Deus, de sermos usados como massa de manobra, Senhor, do mundo. Que o coração da igreja esteja inteiramente ligado ao coração do seu Senhor. Eu peço a tua bênção sobre nós, meu Senhor. Eu sei que o Senhor tem poder para tudo. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer o império maligno desabar, apenas com um piscar de olhos, Senhor. Mas que a igreja saiba disso, ó Deus. Que o menor crente entre nós saiba que o Senhor tem todo o poder. Que Gênesis apresenta um Deus criador, que cria as galáxias, que cria as estrelas, que chama pelo nome, que formou o homem, que formou a nossa alma. Que a igreja venha saber que não cai um passarinho do ninho se o Senhor não quiser. Que a igreja venha saber que os nossos cabelos estão todos contados e que nenhum homem, nem o diabo, nem os demônios vão destruir o teu reino, nem a sua igreja, Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, e nos dê mais do teu Espírito Santo, Senhor. Encha a sua igreja do teu Espírito Santo. Eu termino essa oração, Pai, dizendo: ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor em Cristo, pelo poder do Espírito, para todo sempre. Amém e amém. Fique de pé.